O reino Animalia, também conhecido como metazoa, engloba organismos multicelulares, eucariontes e heterotróficos, como os seres humanos. O reino animal é dividido em dois grupos principais: os vertebrados, que são os seres vivos que possuem vértebras, coluna dorsal e crânio, e os seres invertebrados, aqueles que não possuem vértebras, que são os animais também pluricelulares, mas que não possuem parede celular. As principais características do reino animal consistem na presença de membrana nuclear, por isso chamados de seres eucariontes, são multicelulares, ou seja, seu organismo é formado por muitas células com funções distintas, e além disso são animais heterotróficos, isto é, não produzem seu próprio alimento. Os animais invertebrados não possuem ossos. Algumas espécies possuem um corpo mole, outras apresentam uma estrutura rígida e externa, que ajuda a sustentar o corpo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem, ou seja, terrestre ou aquático. Existem 8 filos de animais invertebrados. São eles: poríferos, cnidários, plateumitos, nematelmitos, moluscos, anelídeos, equinódermos e artrópodes. Os poríferos são animais primitivos, de água doce ou salgada. Eles são organismos que não possuem órgãos, nem capacidade de locomoção, e sua reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada. Dentre exemplos, podemos citar as esponjas. Quinidários. Os quinidários vivem em águas doces ou salgadas, e alguns deles possuem capacidade de locomoção enquanto outros são acessíveis. Uma característica que os torna peculiares é a presença de um tipo celular específico, os quinidócitos. Alguns exemplos de quinidários são águas-vivas, as emandas do mar, as índrias e as caravelas. Bom, vou falar um pouco sobre plateumintos, mais conhecido como vermes. Esses animais apresentam corpo com formato achatado. A maioria vive como parasitas de mamífero principalmente ou livremente e possui glândulos nervosos. Nematelmintos ou nematóides são vermes cilíndricos que se desenvolvem na água ou no solo úmido. Ele tem várias formas de parasitas, como por exemplo as lombrigas ou a ascaris, e os vermes ancilotômos, que são caçadores do amarelão e da elefantíase. Os anelídeos podem ser encontrados tanto em ambientes úmidos como em águas salgadas. São animais que possuem o corpo segmentado em anéis. Exemplos de animais como estes: minhocas, sanguessugas e vermes que vivem no mar. Equinodermos são animais marinhos que apresentam movimentação lenta ou são sésseis. Possuem um endoesqueleto formado por placas calcárias e, em sua maioria, apresentam projeções pontiagudas. Uma das características mais marcantes desse grupo de animais é a presença dos chamados sistemas ambulacrários. São conhecidos atualmente cerca de 7.000 espécies de equinodermos, sendo elas as mais conhecidas estrela do mar e o pepino do mar. Os moluscos são animais de corpo mole, com presença de concha, a qual pode ser interna, como lulas e polvos, ou externa, como caramujos e mexilhões. Eles habitam em ambientes de água doce ou salgada e terras úmidas. São exemplos dos moluscos os mexilhões, os polvos, as lulas, as lesmas, ostras e caramujos. O artrópodes é um grupo de animais que apresenta maior número de espécies, e em cerca de 1 milhão de espécies espalhadas pelo mundo, o que representa um número superior ao número total de todas as outras espécies de seres vivos. E o artrópodes literalmente vive em toda a superfície da Terra, nos mais diversos ambientes. Os artrópodes compreendem um filo muito diversificado. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e da presença de exoesqueleto rígido espesso. Os principais artrópodes são insetos, aracnídeos, miriápodes e crustáceos. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são pertencentes ao filo dos cordados. A principal característica do grupo é a presença da medula espinhal e a coluna vertebral. Os animais cordados são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Peixes são animais que possuem a pele coberta por escamas. Sua respiração acontece de maneira aeróbica através dos brônquios. Exemplo dessa classe são tucunaré, lambari, bagre, pirarucu, sardinha, cação, peixe-beta e o tubarão.
Bom, vamos falar sobre os anfíbios? Eles são animais que dependem da água na fase larval. Eles apresentam pele lisa, úmida, sem pelos nem escama. Assim como os peixes, sua respiração é broquial na fase larval. Quando crescem, sua respiração passa a ser pulmonar. É o caso dos sapos, rãs, salamandras e tritão. Eles são ainda animais peciliotérmicos. As aves são animais com o corpo coberto de penas e que possuem respiração pulmonar. Controlam a temperatura do corpo, homeotérmicos, e são exemplos de aves, galinha e avestruz. Os répteis são animais que possuem respiração pulmonar e corpo coberto de escamas ou carapaça. Podem viver na água ou na terra e são pecilotérmicos. São exemplos as tartarugas, jacarés e lagartos. Mamíferos. Os mamíferos apresentam pelos em todo o corpo. Os seres humanos se encaixam nessa categoria. Os mamíferos também respiram pelo pulmão e conseguem regular a temperatura de seus corpos. Temos como exemplos de mamíferos o boi, o cachorro, o gato, o macaco, o leão, a onça, entre outros. No caso dessa classificação, a fêmea é que alimenta seus filhotes com leite de suas mamas, garantindo com que eles recebam um alimento nutritivo e que possa ser fundamental para o seu desenvolvimento.